versos que lemos para um despertamento que Jesus faz para esses homens, e para todos nós. Eu sempre creio que a Bíblia, ela se ajusta sempre, ela é ajustada sempre, ela tem a sua justificativa sempre em cumprir a vontade de Deus. Toda palavra que sai da boca de Deus, ela sai, diz a própria palavra, e ela não volta vazia. Ou seja, por mais simples que seja, e talvez que nós até não conseguimos entender a razão da palavra, mas toda palavra que sai da boca de Deus, ela se justifica na vontade de Deus para exercer o papel para o qual ela foi enviada. E por isso, em todas as gerações, a palavra de Deus, ela é sempre a mesma. Ela não se ajusta às gerações, mas as gerações se ajustam à palavra de Deus. Ou seja, ainda que nós vivemos no século 21 e essas palavras foram escritas no século 2, lá na nossa era ainda, ela não muda, ela não se ajustou para a nossa era, mas a nossa era é que tem que se ajustar ao que está escrito, porque Deus não muda, e a palavra de Deus também não muda. Agora nós precisamos mudar. Aliás, nós precisamos mudar todo dia. O ser humano, ele tem que se ajustar à palavra de Deus. Nós estamos esperando a volta de Jesus, e para que isso se cumpra, nós precisamos estar ajustados. E ajustados com a palavra de Deus. Ela é o molde em que nós temos que nos arrumar, né? É interessante que quem já passou em olaria e viu o oleiro fazer tijolo, né? Interessante que ele pega um punhado de barro, depois de muito batido e amassado, e ele joga aquele monte de barro na forma do tijolo, e depois pega aquela forma com que ele encheu, ela toda de barro, tanto é que cobre a forma toda de barro, tanto por dentro e por fora, e depois ele passa a mão por cima, ou uma madeira, alguma coisa, tira a sobra do barro, bate aquela forma e bate o barro de novo, que é para que o tijolo fique bem sólido, não fique um tijolo oco, né? Então ele bate, até que a forma esteja cheia e o barro esteja ajustado à forma. E quando aquele tijolo sai da forma, ele sai uma massa compacta. E dali ele é enviado para o forno, para alcançar a temperatura necessária para que o tijolo, além de estar compacto, esteja forte. E é importante que a palavra de Deus é uma forma, onde nós que somos o barro, somos colocados na forma, e somos ajustados pelo Espírito de Deus, para que nós tomamos a forma da forma, para que nós sejamos moldados de tal maneira, que assim como o oleiro olha para o tijolo e diz assim, eu fiz o tijolo, o oleiro olha para nós e diz assim, eu fiz o vaso. E fiz um vaso bom. Fiz um vaso capaz. E o vaso alcançou o propósito, o objetivo para o qual eu fiz. E às vezes, meus irmãos, eu fico assim, preocupado, porque toda a palavra de Deus, às vezes, as pessoas têm ela como pesada, não é? E ela tem peso. Realmente, a palavra de Deus, ela é pesada, porque ela tem peso. Ela não é uma palavra sem fundamento, sem estrutura. Ela é nos dada
por uma razão lógica, para sermos um vaso perfeito. E enquanto nós estamos aqui, é porque nós estamos buscando a perfeição. Aliás, nós não somos hoje perfeitos, mas somos salvos, né? Todos nós somos salvos, mas não somos perfeitos. Mas para ser salvo não tem que ser perfeito? Tem. É por isso que nós somos salvos, porque estamos em busca da perfeição. Não que já tenhamos alcançado, mas que estamos prosseguindo para o alvo. Dia após dia, a gente vai vivendo e vai se ajustando à forma, à palavra de Deus. Agora, esse texto que nós lemos tem um grande problema que Jesus ensina para esses fariseus dos seus dias e também para nós, os fariseus dos nossos dias. E tem fariseu hoje nos nossos dias e como tem. Em toda a história da igreja, o farisaísmo existe. Bem, mas nós temos uma vantagem hoje, talvez que nenhum deles em todo o tempo da história teve, que nós temos a presença do Espírito Santo na nossa vida. Aleluia. Temos uma ajuda extraordinária, uma ajuda que nenhuma outra dispensação teve. Temos a ajuda do Espírito Santo. Para entender esses homens, olha a situação. Esses homens que Jesus está falando com eles estão agora bravos, revoltados com Jesus. Por quê? Porque Jesus encontra um homem endemoniado e o homem era cego e mudo. E Jesus expulsa o demônio da vida daquele homem, e aquele homem volta a enxergar e volta a falar. Porque Jesus viu aquele problema daquela surdez, ou digo, da mudez e da cegueira do homem, não era um problema de enfermidade física, mas sim um espírito demoníaco que tinha cegado-lhe a visão e tirado-lhe a fala. E Jesus repreende aquele espírito, e o homem é curado, e ele volta a enxergar e a falar. E aí os fariseus olham para a multidão e diz para eles assim: olha, esse Jesus, ele está expulsando o diabo com o espírito do diabo. Então, isso é um problema muito sério, porque eles alegam que Jesus está fazendo uma obra, mas está fazendo uma obra pelo poder do próprio diabo. E é por isso que a Bíblia diz, Jesus diz assim: olha, vocês podem falar o que quiserem, podem falar de mim, podem falar do meu Pai, mas não falem contra o Espírito de Deus, não falem contra o Espírito Santo. Não tire a glória do Espírito Santo. Por quê? Ora, porque se eu expulsei esse demônio pelo próprio Espírito do demônio, então esse reino não subsiste, porque uma casa que se divide não subsiste. Mas se eu expulsei esse Espírito maligno pelo poder do Espírito Santo, então vocês poderiam pelo menos ver que o reino de Deus é chegado a vocês. Tomem conhecimento pelo menos disto, que o Pai se revelou a vocês e discirna a obra de Deus no meio de todos nós. Então nós temos um grande problema, que é às vezes a falta de discernimento, de discernir as coisas, de saber o que é que Deus fez, o que Ele faz. E é por isso que quando nós olhamos esse texto que lemos aqui com os irmãos, aonde Jesus diz aqui: olha, uma casa dividida não subsiste. E aí, se nós levarmos isso até para a nossa vida, para a nossa casa mesmo, para o lugar onde moramos, você já viu como é que é bom viver numa casa onde tem dois grupos dentro da mesma casa? Como é bom, um puxando para cá, outro para lá? É bom, né? Um vai para cá, outro para lá, vai, beleza, não vai? Você vive numa casa onde o marido puxa para a direita e a mulher puxa para a esquerda e os filhos puxam para trás e outro puxa para frente? Isso é uma maravilha, não é? Não é bom viver lá? Fica tudo certinho no lugar. Essa casa vai durar quanto tempo?
tanto quanto os moradores permitem que ela suporte isso. Ou seja, nada. Porque cada um puxa para um lado. Então o reino, a casa está dividida, então não prospera. É onde cada um cuida de si, do seu querer. E aí, imagine vocês na nossa vida espiritual, imagine vocês na vida desses homens, que eles tinham ou alegavam ser o detentor da palavra de Deus, era a autoridade religiosa, mas não conseguia discernir o próprio Deus que eles tinham ou recebido a autoridade para representá-lo. Sabe o que é isso? Você ser representante de Deus e não conhecer as suas obras. Você saber que você é representante legal de Deus na face da terra e não consegue discernir as obras que Deus faz. Como nós poderemos propagar o que Deus faz se eu não discerno o que Ele faz e o que Ele não faz? Isso é um problema. E às vezes, nos nossos dias, nós temos essa dificuldade de discernir as coisas de Deus. Quando é que Deus fala comigo? E por que Deus fala comigo? E para que Deus fala comigo? São 3 perguntas que eu preciso responder para poder entender o que é que Deus faz. Porque tem muitas coisas na nossa vida que nós achamos que é o homem que está fazendo, achamos que é a mulher que está fazendo, ou o marido que está fazendo, ou o filho que está fazendo, mas não é. Ou o patrão que está fazendo, ou sei lá quem está fazendo, não é. Às vezes é Deus que está fazendo. E aquilo, aquele, ou aquela, ou aquilo, é um mero instrumento de Deus para edificar a sua vida, para trazer resultado à sua vida. E aí muitas vezes encontramos dezenas e centenas e muitas vezes milhares de pessoas na igreja lutando contra Deus. Sabe o que é isso? É a questão do sumo sacerdote, quando a perseguição a Jesus chegou no auge e disse: olha, nós temos que acabar com esse Jesus. O sumo sacerdote, pelo Espírito de Deus, ele disse: olha, eu vou dizer uma coisa, vocês pensem bem, porque se esse negócio for de Deus, ele vai prosperar. Se não for de Deus, não precisa se preocupar, isso acaba logo ali. A questão é, eu e você sabemos discernir o que é que Deus está fazendo na nossa vida? Será que tudo que vem de mal, que surge no seu caminho, é do inimigo? Será que toda dificuldade que aparece na sua casa é do inimigo? Talvez não seja uma ação sua de ontem que deu um fruto hoje. Talvez não é uma provação de Deus sobre a sua casa. E nós precisamos discernir para não sairmos daquela forma que Deus quer que nós sejamos moldados nela. E essa forma, ela nos capacita, ela nos fortalece, ela nos dá visão e entendimento daquilo que Deus faz na nossa vida. Esta, irmãos, é a prova da nossa fé, é a maturidade espiritual, é a capacidade de discernimento que o Espírito de Deus nos dá. Hoje nós estamos vivendo um tempo de muito engano, muita ilusão, de muita maquiagem espiritual, de muita beleza espiritual. Deixe-me dizer aos irmãos que nós estamos vivendo aquilo que a Bíblia chama nas últimas horas da mulher que está para dar à luz. Sabe a angústia da hora do parto? Não é? Quando chega o momento, a Bíblia diz que quando chega, a mulher chega nos dias de dar à luz, antes dela se alegrar pelo filho que nascer, que venha a nascer, ela primeiro se angustia por causa da hora do parto. E a igreja, que eu e você fazemos parte hoje, estamos vivendo nesta hora. A hora da angústia, da hora do parto. Depois, daqui a pouco, nós nos alegraremos.
porque veremos a luz da justiça aparecer. Mas agora é a hora do Pai, a hora da agonia, a hora da angústia espiritual de alma, que não há lugar seguro e não há lugar bom para a igreja. O lugar bom da igreja é nos braços do Salvador. O lugar bom para você e para mim é nos braços de Jesus. É o melhor lugar. Mas nós estamos olhando para essa fase que nós estamos vivendo, a fase de uma maquiagem espiritual, como se tudo estivesse bem, está tudo bom, mas não está nada bem, não está nada bom. Nós estamos na hora final, no momento decisivo, e como nós não discernimos bem o que é que está acontecendo na nossa vida, nós às vezes nos confundimos também facilmente com as mensagens que ouvimos, não é? Porque antigamente a gente ouvia muita profecia de exortação e de edificação, mas hoje todo mundo só quer a profecia de consolação, não é? Ninguém quer mais receber uma profecia de exortação, não, quer receber profecia de consolação. Pô, mas pastor, olha, nós já estamos angustiados demais para ouvir mais Deus me livre. Pois é, mas nós estamos vivendo tempo de sermos exortados. Esta é a última hora. É a hora que a panela ferve. É a última hora. É a hora que nós sermos despertados para a realidade do nosso dia. Nós todos somos confortados pela presença do Espírito Santo que habita em nós. E esses homens, meus amados irmãos, muitas vezes, eles olhavam para a situação e eles diziam muitas vezes o que nós estamos dizendo: está tudo bem, está tudo certo. E às vezes não está nada bem e nada certo. Porque quem tem o Espírito de Deus na sua vida, hoje, o que mais está fazendo é gemendo. Espiritualmente, gemendo. E a Bíblia diz que chega tempo que até a própria natureza geme, querendo ser liberta desta opressão, desta angústia, desta última hora. Olhemos, meus amados irmãos, para esse verso de número 30, que Jesus diz assim: quem não é comigo, é contra mim. Quem comigo não ajuda, espalha. O que Jesus quer dizer com isso? Que não dá para ficar meio termo. Não dá para ficar a metade para um lado e a metade para o outro. Não dá para dizer: olha, eu estou com ele e ele está comigo. Isto se cumprindo, se realmente isto acontece, então não se cumpre isto, porque aqui ele diz: quem não é comigo, quem não está de acordo comigo, está contra mim. Porque eu não posso dizer, mestre, eu estou mais ou menos, tem coisa que eu concordo, tem coisa que eu não concordo. O reino de Deus não dá para concordar e discordar. Não dá para concordar e discordar. Não. O reino de Deus não há brecha para concórdia e discórdia. No reino de Deus não existe sim e não. Não. No reino de Deus é sim, sim ou não, não. Ou é comigo ou é contra mim. Ou comigo ajunta. E às vezes nós estamos com Jesus, nós estamos espalhando e não ajudando. Com Jesus não se espalha, se ajuda. Mas nós às vezes estamos com ele, mas espalhamos. Então alguma coisa não está certa, está faltando discernimento. E é justamente por isso que Jesus exorta esses irmãos, e exorta a mim também, exorta você, e exorta todos nós, quando estamos vivendo neste reino. Não é? Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é comigo, é contra mim. Ser contra Jesus é difícil, né? Será que tem gente da igreja contra Jesus? O que vocês acham?
Exatamente, meus amados irmãos, dividindo aquilo que ele ajuntou. Quem comigo não ajunta, espalha. É exatamente assim que nós fazemos. E como é que nós espalhamos o que Jesus ajuntou? Quando nós não discernimos com clareza o que Deus está fazendo. Quando nós não discernimos o que Deus, como é que Deus está trabalhando. Por acaso, irmão, você já se viu na igreja onde nós congregamos, ou em outro lugar que vocês congregaram, ou qualquer lugar que você se esteja envolvido na obra de Deus. Você já passou muita raiva na igreja? Não? Se raiva com um irmão, com outro irmão, já passaram isso aqui? Não? Já? Você já ficou aborrecido demais com o irmão, com a irmã assim, que dá vontade de nunca mais ver? Já aconteceu com você dentro da igreja? Já? E o que você acha disso? Hein? Como é que você se sentiu? Qual a sua reação? É isso, quando você agir, olha para o irmão assim, dá vontade de torcer o pescoço assim, como é que faz? Hã? Mas a irmã sai. Esta é uma questão importante. Você já parou para pensar nisso? Não? Você sabia que às vezes aquela pessoa que você quer dar uma torcidinha no pescoço não é nada mais do que o trabalhar de Deus na sua vida para te moldar? Você já parou para pensar nisso? Que aquela pessoa que está se levantando, talvez contra você por alguma razão, que às vezes você não sabe, mas eu não fiz nada para fulano e para ciclano. E se fez também, você pode imaginar por que isso está acontecendo. Você acha que aquela pessoa é seu inimigo ou sua inimiga? Você acha que aquela pessoa é menos crente do que você? É menos salvo do que você, porque se levantou contra você por qualquer razão? Nós congregamos numa igreja, numa congregação nossa, que tinha uma irmã no ciclo de oração, que ela tinha uma cadeira, ela sentava sempre na mesma cadeira. Sempre na mesma. E se alguém chegasse a sentar na cadeira dela, ela chegava a ficar em pé na frente assim, até a pessoa levantar para sentar. Não, sério, mesmo? Ela chegava assim, ó, na frente do irmão, estava assim, ó. Fala, Deus. Enquanto aquela irmã não levantava dali, se a irmã que estava sentada ali era crente, mas cheia da graça, com muita paciência, aí ela levantava e ia sentar no lugar, ela sentava. Não é? Aí se desse certo, aquela que está sentada lá não fosse crente, aí vamos orar. Aí eu não tinha que virar espírito para caber dois na cadeira. Olha, Deus. Aí você olha assim e fala, mas que irmã tribulosa, meu Jesus, mas como é que faz uma coisa dessa, irmão? Será que não é só para provar a paciência, não? Aí você fala assim, mas isso não é justo, irmão. Isso não é justo. Aí uma perguntinha que surge, né? Não é justo, né? Mas você conhecia ela, você sentou ali por quê? Não é? Para tudo tem uma causa. Aí você vem de casa também assim, meio esquentado, meio nervoso, né? Não está nem aí. Hoje eu estou comprando um abrigo, um palito de fósforo, né? Decidiram? Aí chega um outro e diz, só para gasolina, pronto. Essas pequenas coisas fazem parte da igreja, fazem parte da vida da igreja. Esses conflitos internos, dentro disso que nós chamamos de igreja, dentro disso que nós chamamos do corpo do Senhor. Mas isso é normal? É normal. Por quê? Porque nós habitamos na carne. Nós ainda temos as nossas fraquezas da carne, temos as nossas deficiências. E o grande segredo da vida cristã não é não ter defeitos. Não é isso. Aliás, a Bíblia diz assim, olha, não sejais demasiadamente justo. Não seja justo demais. Permita-se errar para poder compreender os erros e as fraquezas dos outros. Permita-se errar.
crente normal, para que você saiba também perdoar as deficiências dos outros. E entender que às vezes, Deus, nós vamos olhar na Bíblia muitas vezes, que Deus levanta exército contra Israel por uma causa justa. Não é para a destruição, mas é para a edificação, para mostrar que eu estou saindo da forma. A forma é esta. O que excede a forma é sobra. Não cabe a mim. E às vezes Deus levanta assim um irmão, um filho da irmã, não é? O marido da irmã, a irmã, e assim vai levantando. Às vezes levanta o pastor, às vezes levanta o porteiro, às vezes levanta o diácono, às vezes levanta uma criança, às vezes levanta sei lá quem, vai levantando alguém. E aí nós vamos aprendendo a suportar, aprendendo, não importa. A grande questão é, você consegue discernir as contrariedades da nossa vida vivendo em Cristo? Você consegue entender as dificuldades que você encontra dentro da casa de Deus, que deveria ser, olha, o lugar mais perfeito do mundo, que afinal de contas todo mundo aqui é santo? E onde tem santo não tem problema. Onde tem santo deve ter seu céu aberto. Mas por que não é? É porque esse santo ainda não alcançaram a perfeição. Eles estão sendo santificados dia após dia. Eles estão se ajustando à forma. Só que é interessante, uma coisa importante. Sabe aquele barro que o oleiro pegou e bateu ele na forma para poder fazer o tijolo? Sabe o que ele fez com a sobra daquele barro? Ele fez outro tijolo. Igualzinho a você. Igualzinho. Mesmo tamanho, mesma forma, e foi para o forno igualzinho a você. Ficou igualzinho. Chega lá depois de assado, não vai saber quem é você, quem é o outro mais. Com o mesmo barro, na mesma temperatura do forno. E o pior foi para o mesmo monte, para a mesma parede. Tudo assim. E você se acha tão melhor que o outro. Se acha tão mais importante. E na verdade nós somos todos um barro só. Aleluia. E temos que tomar a mesma forma. Mas só que enquanto não chega essa hora de estar na mesma forma, o oleiro vai tirando as rebarbas, né? E você sabe que quem tira a rebarba é o oleiro, né? Não é o tijolo. Não. Isso significa dizer que Deus, na pessoa de Jesus, agora está querendo ensinar a esses homens como eles precisam discernir as coisas de Deus. Vocês precisam entender que Deus não faz do jeito que vocês querem. Vocês excluíram esse homem por muito tempo. Ele esteve com vocês muito tempo, vocês nunca fizeram nada por ele. Agora, porque Deus fez, você ficou defeito. Não é? E aí é aquele caso, tem gente que não faz nada, o outro faz, põe defeito. Ah, mas se fosse eu, fazia assim, se fosse, mas como você não faz nada, deixa o outro fazer. Aleluia, meu Pai. Porque quando não se faz nada, não se põe defeito no outro que faz. Ou faz, ou não coloca defeito em quem faz. E dê graças a Deus, porque Deus levantou alguém para fazer o que você não faz. Porque o que vai ser feito vai. E não importa quem faz, porque quem faz todas as coisas é Deus. E aí, meus amados irmãos, é interessante é que, veja o que diz aqui nesse versículo de número 35. 33 a seguir diz o seguinte, olha. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto conhecereis a árvore. Toda vez que eu leio esse verso, eu lembro de uns 20 anos atrás, quando nós estávamos dirigindo uma congregação aqui na cidade de Sorocaba, e eu um dia falei sobre isso, sobre o crente ter certeza da sua salvação. Infeliz o crente que não tem certeza da sua salvação.
E aí terminamos o culto aí, uma irmã, lá depois eu falei assim, irmão, mas como eu vou ter certeza da minha salvação? Quem sabe disso é Deus. Eu digo, não, irmão, a gente tem que saber. Mas como eu vou saber, irmão? Eu digo assim, a senhora conhece uma árvore, né, pelo fruto? Como é que vai saber esse pé de laranja? Ela produziu melancia, abacate? Uva? Não. Vocês conhecem que esse pé é um pé de laranja, porque ela deu laranja, não é? Ela produz aquilo. E assim são as árvores, são os frutos. Então, eu digo para a senhora, então a senhora, quais são os seus frutos? Qual é o seu fruto? Quando a senhora abre a boca, o que é que sai dessa boca? Quando a senhora se propõe a fazer alguma coisa, o que sai dessas mãos? Por onde andam os teus pés? Como é o teu assentar e o teu levantar? O que as pessoas dizem da tua fala? Hoje nós estivemos aqui na prefeitura, eu e o pastor Marco, tratando os documentos aí da nossa função. E enquanto o rapaz lá acertava os papéis, nós começamos a conversar de quê? Da Bíblia, né? A gente só sabe falar de Bíblia. E aí conversa vai, conversa vem, quando ele estava conversando aqui, eu atendi, ele estava fazendo as coisas, ele não viu nós conversar. E aí depois ele veio assim, mas essa conversa de vocês está gostosa, é boa. Aí ele estava falando de Jesus, da Bíblia. Aí quando vamos sair, colocou a mão no ombro meu e na ombro do pastor Marcos, disse assim, que Deus abençoe vocês continuem falando coisas boas. Glória a Deus mesmo. É porque a gente só sabe falar isso. A gente só sabe falar de Jesus. Não está falando mal de ninguém, contra ninguém, nem mal do governo, nem mal do sei de quem, não. Falar de Jesus, das coisas que edificam. São frutos que falam quem você é. Mas se você, da sua boca, só sai coisas que não edificam, você já sabe que tipo de árvore você é. O que é que você produz? Se você comer e for para a terra, que tipo de árvore vai nascer? Qual é a semente que você lançou? Isso vai dizer se você tem o nome escrito no livro da Bíblia ou não, não precisa ninguém julgar. Por isso a Bíblia diz, olha, não julgueis uns aos outros. Antes de querer tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a trave que está no seu. Julgue-se a si mesmo. Veja se o seu fruto, se a sua fala, se o trabalho das suas mãos são frutos dignos de quem você é. As pessoas olharão e você não precisa dizer para ninguém, eu sou isso, não. As pessoas dirão quem você é. É a mesma coisa do marido, da esposa que fala assim, pô, olha, você tem que confiar em mim. Imagina que eu falo, nossa, que ela tem que confiar em mim. Eu é que vou viver de tal maneira que ela precisa aprender a confiar em mim. É ela que tem que viver de tal maneira que eu não vou falar para ela, nunca vai dizer, você tem que, não precisa. Não, confiança, você não precisa pedir para ninguém. Viva de tal forma que as pessoas confiem em você. Isso é fruto. Isso é fruto. E quem faz esses frutos na vida do ser humano não é um homem bonzinho e justo, mas é a presença de Deus, a presença do Espírito Santo na vida de cada um de nós que faz isso. Porque os frutos não é nosso, é do Espírito de Deus, é Ele que faz. E aí, meus amados irmãos, aqueles fariseus, eles estavam mais cegos e mudos do que o endemoniado. Que na verdade eles não eram mais do que endemoniados também. Estavam mais endemoniados do que os endemoniados que Jesus libertou. Porque aquele estava sem conhecimento de que estava naquela condição, porque o espírito maligno se apossou dele. Mas esses fariseus, eles estavam pensando que serviam a Deus, mas estavam trabalhando contra Jesus. Então vocês não trabalham comigo, vocês estão espalhando o ajuda. E mais tarde Jesus pregou, vocês são hipócritas, fariseus hipócritas, porque vocês nem entram no reino de Deus e nem deixam os outros entrar. Vocês falam uma coisa
Nós, igreja dos nossos dias, afugentamos as pessoas da face de Jesus com a nossa religião farisaica, uma religião de fardo. A religião de Cristo não é uma religião de fardo, é uma religião de vida, de gozo, paz e alegria. Mas nós nos bitolamos desde o princípio. E aí, pintamos uma religião difícil, não é? Sabe por quê? Porque quando nós aceitamos Jesus, nós ouvimos as pessoas dizendo o seguinte: crente não pode, não é? Crente não pode beber, não pode fumar, não pode fazer isso, não pode jogar bola, não pode ver televisão, não pode não sei o que, não é assim? Sim ou não? Crente não pode nada, rapaz. Aí depois assim, venha para Jesus e seja livre. Mas você não pode isso, não pode aquilo. Que verdade é essa? Você é livre, mas não pode. Então não é livre. Não. Em Jesus, você pode todas as coisas. Está escrito? Todas as coisas que são lícitas. Eu posso. Mas aí tem outra coisa. Eu tenho liberdade para fazer, mas não me convém fazer. É verdade. Porque eu não sou escravo dessas coisas, mas sou livre para escolher o que eu quero fazer. Então o Evangelho não se torna um fardo pesado, mas uma vida de livre escolha consciente. É diferente, e é por causa disso que as pessoas fogem do Evangelho, porque o Evangelho se tornou um fardo pesado. Mas Jesus não disse que era pesado. Jesus disse: olha, toma o meu fardo é leve e suave. Não significa que é fácil, não. Levar fardo leve não significa dizer que é fácil. Significa dizer que todos aqueles que entram por Jesus terão força suficiente para escolher o melhor. Nós teremos força. O Espírito de Deus que nós nos capacita a escolher o melhor. E nós terminamos levando um fardo que tem o seu peso, porque a palavra de Deus tem peso. Mas o peso da palavra não se torna um fardo pesado, mas um fardo leve, porque a palavra que em nós é gerada nos capacita e nos dá força mais do que nós tínhamos antes. E nós aprendemos a rejeitar o mal e fazer o bem, por causa do peso da palavra, que não tira a responsabilidade do compromisso e muitas vezes a dificuldade de praticar aquilo que aprendemos. Mas por causa da força do Espírito de Deus em nós, a gente que era fraco agora ficou um pouquinho mais forte para poder levar o fardo sem achar que é um peso demais. Mas aí nós pintamos isso errado, né? E em vez de dizer: olha, você pode tudo, mas não convém isso, nós dizemos logo que não pode, né? Porque crente não pode nada. Não pode ir no cinema, não pode ir na praia, não pode beber, não pode fumar, não pode roubar, não pode mentir, não pode. Pode sim, só que não te convém, porque você está acima dessas coisas. Quando a gente entrega a vida a Jesus, a gente é que domina as coisas, não as coisas da gente. Então Paulo diz assim: olha, eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. E eu que vou dominar essas coisas. Elas estão aí, mas eu estou acima dessas coisas, não é? Então, nós observamos aqui, irmão, que esses homens, eles estavam pior do que o cego. Sabe por quê? Porque o que o diabo tirou daquele homem? A visão, não é? Tirou a visão. Aí a Bíblia diz assim: olha, se o teu olho for bom, o teu corpo será luz. O coitado do cego não tinha olho, não enxergava nada, logo a sua alma estava numa treva só, não conseguia ver nada, cego, sem luz e uma alma vazia. O que pode esperar numa vida dessa? Nada. É isso que o inimigo faz, é isso que o diabo fez. Cegou, porque uma pessoa que não vê e não fala, terrível, né? Mais ou menos era esta a situação do fariseu, era esta a situação minha e sua, até que Jesus nos encontrou, né? Mas aí tem uma coisa interessante que eu me lembro que hoje em dia a
as pessoas estão trabalhando, não é para tirar as pessoas das trevas. As igrejas hoje, elas não trabalham mais para evangelizar o mundo, mas para evangelizar os crentes de outras denominações. Hoje, o alvo não é mais o mundo, o alvo agora é os crentes de outro lugar. Todos os programas que você vê no rádio, 90% deles é assim: se aí aonde você está não está bom, venha para cá, que aqui tem um lugarzinho para você. Já ouviu isso aí? Se aí alguém não te dá valor, venha para cá que aqui você tem valor. Que conversa é essa? Onde é que vocês viram isso? É evangelho? Isso é evangelho. Ou seja, se aí você não está bem, aqui tem uma brechinha para você, vem e traga a sua família, porque aqui você será bem recebido, como que no outro lugar lá vem boi para fora. E sabe o que é isso? Doença espiritual de quem vai e de quem chama. Porque ovelhas, eu e você somos ovelhas do rebanho de Cristo. Quando uma ovelha fica doente, o que o pastor faz com ela? O que faz com ela? Nada? Não. A Bíblia não faz com isso que é assim. Mas busca para curar. Só que tem o seguinte: você sabe quando é que a ovelha faz bastante barulho? Sabe quando? Quando ela se aparta do rebanho. Quando você vê uma ovelha fazendo muito barulho, é porque ela se afastou do rebanho. Porque quando as ovelhas estão juntas, elas se sentem seguras uma com as outras, porque sabem que está no lugar certo. Mas quando ela se afasta, assim é o crente. É só o crente se afastar do rebanho que ele começa a fazer barulho para todo lado. Já perceberam isso? Não? Sim ou não? É desse jeito. É só sair do aprisco. Aí encontra ali, faz um barulhão, faz um berreiro ali, vai lá, faz outro berreiro lá, e outro berreiro lá, e outro berreiro lá. E sabe quem é o culpado de tudo esse berreiro que está fazendo? É do aprisco que ele saiu. Não é ele que saiu, é o aprisco que é culpado. São a doença da última hora. A doença desse pseudo-evangelho que está aí no mundo, em vez de evangelizar as pessoas para Cristo, ficam induzindo as ovelhas doentes de um lado para o outro. Só que o problema é muito sério, porque ovelha doente, quando anda muito, morre. A ovelha é um animal que não tem muita resistência. Não é um animal muito forte, não é bode não. Bode você pode soltar ele nas pedras, no deserto, ele vai embora. Mas ovelha não. Ovelha precisa ter um lugar para descansar à noite, precisa ter um ribeiro, e as águas têm que ser tranquilas até ela beber água. Tem que estar sob vigilância constante do pastor. São ovelhas. E são criadas em pastos verdejantes, não em meio de pedras. Aí as ovelhas saem assim e ficam aí, perdidas no deserto, até que morrem sozinhas. Este é o tipo de evangelho que está sendo pregado. E as pessoas vão morrendo aos poucos sem perceber. Por quê? Porque se todos se preocupassem que essas ovelhas todas, as sãs e as doentes, todas elas pertencem a Cristo. Todas. E se todos nós direcionássemos elas para Cristo e não a homens, então essa igreja teria sido arrebatada. Porque o número dos nossos conservos que estão no mundo já estariam nos pés do Senhor. Mas às vezes trabalhamos ao contrário. E quando trabalha ao contrário, a gente fica aqui gemendo. A gente, eu digo, é porque a gente está querendo ir para o céu. Não está querendo ficar aqui não. Que não tem mais nada de bom para a igreja. Não tem mais nada que presta aqui. Nada. O nosso desejo é estar com Cristo. A ansiedade da alma é subir. Não tem nada aqui que sirva para. Não, irmão. Não perca a esperança na volta de Cristo. Mas as coisas desta vida, melhoras, nosso socorro vem do Senhor
Senhor que fez o céu e a terra. É dali que vem. E é preciso, meus amados irmãos, que nós tenhamos cuidado para discernir. Tem alguma coisa que não está muito certa, não está muito do seu agrado? Tem algum conflito lá na sua casa, com o seu marido, com o seu filho, lá no trabalho, onde você está? Tem um conflito na igreja, com fulano, com ciclano, com beltrano? Tem um conflito? Não importa qual seja o conflito. Vive esse conflito de tal maneira que você saiba discernir qual é o propósito dele na sua vida. Tire desse conflito um aprendizado para a sua vida com Deus e para com a igreja de Deus. E você vai aprender a ouvir. A gente ouvir o que não quer. Sabe o que é ouvir o que não quer? Ouvir o que não gosta. E ainda assim falar bem, tá bom? Deixa, irmão, o Senhor, nosso Deus, é o justo juiz das nossas causas. Não se preocupe. Deixa Deus trabalhar. E tire de todas essas coisas. Mas isso não é de Deus, quem falou? Quem foi que falou? Se não é de Deus, talvez seja do diabo. Se for do diabo, é tentação. E tentação, a Bíblia diz o seguinte: resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Se é de Deus, não é tentação. Porque a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Mas se é de Deus, é uma aprovação. Então fique firme até acabar a aprovação para que você seja aprovado. É só você decidir só isso. Se for tentação, pastor, mas como é que eu vou saber se é uma tentação ou se é uma aprovação? Isso não é difícil, se você conhecer as Escrituras. Tentação são todas as coisas de nós que saem de dentro para fora. Porque antes são frutos que nós produzimos quando recebemos as informações que o mundo nos dá. Nós sofremos tentação pelos olhos. Se você estivesse vindo na escola dominical, nós aprendemos isso aqui, não é? Que nós temos aí a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Essas coisas a Bíblia diz não é do Pai, mas é do mundo. São as paixões da carne, as ganâncias dos olhos, as arrogâncias da vida. Sabe quando você quer ser mais do que você é? Sabe quando você sobe num tijolinho e pensa que já está no Empire State, aquele edifício mais alto do mundo, olhando todo mundo de cabeça baixa? Pois é, isso é soberba da vida. E esse, o ser humano tem uma facilidade de se achar superior a todo mundo, né? Só precisa um pouquinho assim, ó, para começar a olhar os outros de cima para baixo. Isso não é de Deus. Aquelas coisas que vem já cobiça. Ah, se eu tivesse esse carro, se eu tivesse essa casa, ah, se esse marido fosse meu, se essa mulher fosse a minha, ah, se essa casa fosse a minha. Cobiçando as coisas dos outros. Não é de Deus. Não. Mas sabe que são concupiscências da Bíblia. Cobiça tudo que é dos outros. Cobiça desde as posses ao lugar onde os outros estão. Não é? Isso é de Deus? É? Então isso não é provação, isso é tentação dele. É só separar essas coisas. Agora a provação é quando você nem espera, aí surge um negócio assim, sabe? E aí você fala, meu Deus, mas por que aconteceu isso na minha vida? O que eu fiz? Eu não fiz nada. Então, esse negócio veio por aí. Vamos ver o que Deus quer nesse negócio, né? E aí você fica ali, perseverante na oração, esperando que se cumpra o propósito de Deus. Às vezes tem que gemir muito, às vezes geme menos, às vezes é mais longo, às vezes é mais curto, não importa. Aí você crê tanto que é Deus na sua vida, que você diz igual diz aquele homem que Deus diz, olha, ainda que ele me mata, eu confio nele. Ainda que ele me mate, eu vou esperar nele. E depois tem mais, né? Se eu morrer, eu sei que ele vive e me levantará no último dia. Isso é ter convicção do que é que Deus está fazendo e o que é que Deus. Então a gente não vai se ver lutando contra Deus.
e perdendo a certeza daquilo que já temos alcançado nele. Por isso, meus amados irmãos, quisera Deus que todos nós fossemos mais sensíveis à voz do Espírito Santo, que a gente pudesse discernir melhor as adversidades que nos cercam todo dia, desde as primeiras horas da manhã até a noite dormindo. Adversidades que tem uma causa. O mais importante de tudo isso é que nós consigamos terminar a nossa carreira e dizermos: até aqui nos ajudou o Senhor.